Gente, o que aconteceu com Lula? Eu não estou entendendo o que deu na cabeça desse cara. Primeiro, ele critica pesadamente a classe média, esculacha a classe média, e depois, na sequência, como se não fosse o bastante, ele me trata de defender o aborto publicamente, falando que isso é uma questão de saúde pública e todo mundo deveria ter esse direito. O que está acontecendo com Lula? Será que ele está tão confiante assim no percentual de votos que ele vai obter nas eleições desse ano, de acordo com as pesquisas eleitorais aí, maceteadas, que a gente sabe bem, que ele está tão confiante em relação a isso, que ele se julga capaz de perder grande parte do seu eleitorado, a classe média, e também as pessoas mais conservadoras? Será que é isso que está acontecendo? Bem, eu tenho uma teoria, vou compartilhar ela aqui com vocês hoje, mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, seja membro aqui do canal, colaborando financeiramente com o meu trabalho, caso você deseje ajudar este meu projeto, ajudar este meu trabalho, para que eu produza vídeos cada vez melhores aqui para vocês. E me siga nas redes sociais também, vou deixar aparecendo aí na tela, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Pois bem, primeiro eu vou falar aqui dos absurdos, dos impropérios que o Lula falou. Ele já vem falando besteira há um bom tempo, né? Recentemente até falou questão de resolver a guerra numa mesa de bar e coisas assim. Sabe, o Lula passou de todos os limites. E agora ele voltou com esse papo de bater na classe média, bater nas elites financeiras do país e tudo mais, dizendo que a classe média ostenta um padrão muito alto, um padrão acima do padrão europeu, de acordo com as palavras dele aqui, e fala coisas lá a respeito de a pessoa ter 2 televisões em casa, ou ter 2 aparelhos celulares, essas coisas aí, e supostamente o Lula quer combater esse tipo de coisa. Sabe aquele papo meio Marilena Chauí de odiar a classe média? Bem, parece que o Lula está voltando a esse papo antiquado, esse discurso esquerdista com cheiro de naftalina aí, falando da classe média, o que por si só já é um grande problema, já é um grande erro político de um cara que quer se candidatar, se lançar candidato à presidência da República. Não bastando isso, porém, ele tratou de falar do aborto, dizendo que o aborto deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito. Ele diz aqui que madame pode fazer um aborto em Paris, ir para Berlim, procurar uma clínica boa, etc. E aí ele diz que isso é uma questão de saúde pública, que deveria ser tratado como um problema de saúde pública e que o aborto deveria ser liberado para as mulheres e viabilizado por meio do SUS, por meio do Sistema Único de Saúde. Então, sem entrar na questão, não vou entrar aqui na questão do debate libertário a respeito do aborto, mas vocês sabem a minha opinião a esse respeito, se vocês já acompanham o meu trabalho. Gostaria aqui de pontuar uma frase aqui, que talvez seja a frase mais infeliz dessa declaração do Lula, em que ele diz que a pauta da família e valores é uma coisa muito atrasada e que se deve assumir uma discussão tentando fazer a sociedade evoluir e não compartilhando do retrocesso. Olha que paulada que ele deu no eleitorado conservador, as pessoas religiosas, católicos, evangélicos e tantas outras pessoas que são favoráveis às pautas familiares e contra o aborto. Ele fez o favor de, publicamente, para não deixar dúvidas, para não dar margem a duplas interpretações, ele bateu em todo esse pessoal que é a favor da família e contra o aborto. Então me diga, um cara que quer se candidatar ao cargo de presidente da República pode se dar o luxo de ficar fazendo esse tipo de afirmação? Por mais que ele pense nisso, ele deveria falar nesses termos? Porque a questão da classe média, a classe média representa um grande percentual da população brasileira, um grande contingente de votos. E falar mal da classe média não garante todos os votos da classe mais pobre, porque a maior parte dos pobres não tem inveja dos ricos, não tem esse sentimento de querer roubar do que é da pessoa mais rica, não acha que a sua pobreza se deve ao fato de outro indivíduo ser rico. Hoje as pessoas já têm mais esse tipo de esclarecimento, até porque as pessoas sonham em evoluir a sua vida. O pobre quer se tornar classe média. E, na verdade, não existe tanta diferença financeira assim entre a classe mais pobre e a classe média. Ainda mais se você olhar os critérios oficiais do governo para definir o que é uma classe média. Provavelmente você, até eu, perrapado como eu sou, talvez eu seja classe média também. Então, esse tipo de comentário não só desagrada as elites financeiras, a classe média também, mas isso não agrada a população mais pobre, que não curte mais esse tipo de discurso comunista, essa coisa de tomar o dinheiro dos mais ricos para dar para os mais pobres, etc. Ninguém confia mais nesse papo sem vergonha de estatista comunista da vertente esquerda, que igual o Lula.
E quanto à questão do aborto, isso aqui bate muito de frente, conforme eu falei, com o eleitorado conservador, com o eleitorado cristão, que é a maior parte da população brasileira no final das contas. Você vê esses caras aí, o próprio Lula vai em missa com esses padres aí da Teologia da Libertação, a Manuela Dávila, o Fernando Haddad vão em missa, estão indo até em cultos agora e tudo mais. E como que eles estão querendo se aproximar do eleitorado cristão com esse tipo de declaração? Isso pega muito mal para a campanha política dele, né? Para os interesses eleitorais do Lula. Se o Lula realmente quer se candidatar à presidência da República, ele não deveria estar dando esse tipo de declaração aqui. Então o que será que aconteceu? Será que ele ficou maluco? Será que ele perdeu o juízo? Será que ele está senil, porque ele está muito velho? Será que ele virou a Dilma? E não, eu não acho que isso aconteceu, eu não acho que ele perdeu o juízo, eu acho que isso já faz parte de uma estratégia do Lula. Qual a estratégia? A de não concorrer à presidência da República. Eu tenho falado isso repetidas vezes aqui no canal. Eu acredito que o Lula não vai se candidatar à presidência da República porque ele sabe que ele não vai ganhar. Ele não tem chances de ganhar. Então o que ele está fazendo? Ele está preparando o terreno para um possível sucessor dele. E como que ele está preparando esse terreno? Juntando o eleitorado de esquerda. Ele não se importa aqui com esse tipo de declaração em magoar a classe média ou o eleitorado conservador. Ele quer mandar um recado para o eleitorado de esquerda. E muita gente parece que não percebeu que o Lula não só está na frente das pesquisas, a gente sabe disso, que essas pesquisas são maceteadas. Não só isso, mas o Lula sequer tem hegemonia da esquerda. O Lula está perdendo aquele controle da base da esquerda que ele tinha. A esquerda está se partindo em dois polos, né? Aquela esquerda comunista, aquela coisa PCdoB ou MST, esse tipo de coisa mais no aspecto da luta de classes. E uma parte da esquerda está se tornando aquela esquerda progressista, aquela coisa mais de pautas identitárias, de direitos humanos, direitos de minorias, essas coisas assim. Então, nessas declarações do Lula, nós vemos acenos para essas duas bases da esquerda que estão se separando. Primeiro ele fala lá para a questão da luta de classes, para o pessoal mais raiz, né, aquele pessoal da foice do martelo mesmo, os comunistas da base da esquerda. E por outro lado ele fala da questão do aborto, que é uma pauta mais progressista também. Então ele está acenando para esses dois polos da base da esquerda. Por quê? A ideia dele é tentar unir esse pessoal todo em torno do nome dele, para que depois ele possa sair da candidatura e colocar outra pessoa no lugar dele, herdando esse eleitorado. No momento em que esse eleitorado aí ficou mais unificado novamente, ele vai se sentir mais confortável em sair de cena e colocar outra pessoa no lugar. E no momento que entra outra pessoa no lugar do Lula se candidatando à presidência da República, esse tipo de declaração aqui acaba caindo no esquecimento. Porque o novo cara pode falar, não, isso aí foi o Lula que falou. Isso aí não é meu posicionamento, tem umas ideias de esquerda mais novas, um cara diferente, assim, desconhecido até do grande público, e que vai acabar podendo se distanciar desse tipo de declaração polêmica do Lula. Então essa declaração dele aqui não é para o eleitorado em geral, não é para o brasileiro em geral, é pura e simplesmente para a base eleitoral do Lula, ou aquela que já foi a base dele um dia e que está se rachando agora. Então Lula fez um aceno para esse pessoal, tanto o pessoal mais comunista, o pessoal mais raiz, mais aguerrido na luta de classe, quanto para o pessoal progressista, que é uma esquerda mais nova, uma esquerda mais moderna, entre aspas, também. E daí, quando ele sair de cena com essa base eleitoral montada, unificada novamente, ele vai poder passar o bastão para um outro candidato aí que venha a sucedê-lo nessa disputa e que herde esse eleitorado, e esse candidato vai poder, por outro lado, se descolar dessas afirmações do Lula aqui, mantendo ou tentando angariar votos desses setores, da classe média, ou então do eleitorado conservador e tudo mais, justamente por se distanciar do Lula. Eu acredito que essa é a estratégia que o Lula está tomando. Isso explica essas declarações bastante enfáticas no sentido das ideias de esquerda, e que mais prejudicam um candidato à presidência da República do que ajudam. Faz muito mais sentido pensando dessa forma, e eu acredito que é essa a estratégia que o Lula está adotando para tentar manter o PT vivo nessa história nas eleições desse ano. Na minha opinião, tanto faz, ele não vai ganhar, nem o sucessor dele também não iria ganhar nessa história, o PT está muito enfraquecido, a esquerda também, e eles estão tentando aí, provavelmente, uma última cartada nessa história. Mas deixa aí no comentário a sua opinião, o que você acha? Você acha que o Lula vai ser candidato? Você acha que ele tem chance de ganhar? Deixa aí o seu comentário, colabore aqui com o meu vídeo, e até a próxima!